conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19 horas e 4 minutos, dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro, e já estamos amanhã embarcando no mês de dezembro. Quero dar as boas-vindas para o Eliezer Vitor, que está conosco. Ele sempre tem uma coisa muito boa, porque quando eu olho para lá, ele está sempre sorrindo. Isso dá uma energia boa para a gente, né? Sempre, eu olho para lá, ele está sorrindo, então já fica uma energia gostosa. E nós estamos aí, né, iniciando mais uma edição do nosso Empreender com Sucesso, como eu sempre falo para vocês, com muito conteúdo, com muita informação, com pautas novas, com pautas diferentes, com profissionais excelentes que trazem e que compartilham com vocês notícias, né, fatos que acontecem. E hoje, como é o Dia de Saúde Protege, a gente vai falar também de coisas muito importantes. Já estamos ao vivo, então, na live do Facebook da Rádio Imembui, daqui a pouquinho no Empreender. Também, gente, lembrando que no YouTube, no TikTok, no Quai e no Instagram. Então, você pode nos acompanhar em todas as nossas plataformas. E eu lembro sempre que quanto mais você compartilhar, mais pessoas têm acesso ao conteúdo. Aliás, porque o conteúdo de hoje, vocês vão ver a importância deste conteúdo de hoje. Lembrando também que você pode acompanhar pelas ondas do rádio, né? Porque o radinho, que é nosso companheiro, é importantíssimo, né? Que muitas vezes as pessoas escutam o seu rádio. E ontem até fiquei muito feliz porque eu encontrei uma pessoa que me disse assim, não lembro quem foi, mas ela me disse que as pessoas estavam tão acostumadas, doutora Michele, que trabalha com ozonioterapia, que onde ela vai, que as pessoas estão ligadas escutando o Empreender, e que várias pessoas falaram para ela, que ela teve aqui no programa, sobre terem ouvido pelo rádio. Então, gente, o radinho ainda tem aí muita utilidade. Nós estamos aqui para a Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Postos DSL Santa Lúcia, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa. Amanhã é dia de nossas raízes e vamos ter um tema muito especial. Olha, e o último programa foi um sucesso bárbaro. Se você não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, ou nas nossas páginas e acompanha. Também hoje é dia de Saúde Protege. A saúde do trabalhador, a medicina do trabalho por completo, policlínica, pronto atendimento, centro de diagnósticos. E como eu sempre falo e dou referência aqui, se você quer uma empresa séria, Saúde Protege, que vai estar protegendo aí o seu trabalhador, vai lhe ajudar a organizar a sua medicina do trabalho. Também quero agradecer os especiais que nós temos aí de Natal, que nós vamos ter, e de Ano Novo, no dia 23 e no dia 30, com o apoio do meu querido Gilberto Cremonese, do Supermercado Santa Marta, na Avenida Alcides Roth, e Supermercado Nossa Senhora das Dores, na Marechal Gomes Carneiro. E ele que administra aí, integrante da Rede Super. Também conosco o Chopp Província, pronto para beber em PET litro e meio. Os pacotes são com 6 garrafas, Chopp Província, colarinho com densidade, sabor para brindar. Província, o Chopp de Santa Maria para o Natal e o Ano Novo. E nós vamos estar sorteando o Chopp Província para você que nos acompanhar no dia 23 e no dia 30, e aliás nos outros dias também. Você pode fazer um comentário já nas nossas lives sobre o Chopp Província e já encomendar o seu Chopp Província para o Natal e para o Ano Novo, que você vai estar concorrendo
concorrendo aqui, uma gentileza do Dr. Zoé Dalmora, que vai estar nos presenteando aí os nossos ouvintes com o Chopp Província. Também o nosso amigo do Mercado Progresso, o seu Luiz, ele que vai, então, assar o seu peru, o chester, o leitão, o cordeiro, o que você quiser, tanto para a ceia do Natal, como para a ceia do Ano Novo. É só você agendar, né, no 3222-6150. Ele que todos os domingos tem aquele frango assado, que é uma delícia. É ali na Ângelo Bolson, né, é bem fácil, você acha bem fácil, na frente ali dos EPIs Stangarlim. Também conosco a Purifique, que tem 13 anos em Santa Maria, minha querida Lia Noal e também seu Luiz Fernando Noal, e ainda com promoção, hoje estavam ainda com a promoção do Black Friday, né? E sempre com muitas novidades aí agora também para o Natal. Loja Safira, minha querida Ângela Sacol Bagolin, ela então com as melhores ofertas nas 3 lojas, gente, tanto na Acampamento, como na Medianeira, como na Tancredo Neves, e você pode pedir pelo WhatsApp que ela entrega para todo o Brasil, no WhatsApp 999 30 39 41. E eu visto Safira, né? Vocês viram aí no Black Friday, postei muitos looks, muitas coisas da Safira. Também as delícias da FAB. A FAB, que é lá de Itaara, gente, bem pertinho do Timbaúva, ela prepara aquele salgadinho, aquele docinho para você receber seus familiares e também a ceia, se você precisar da ceia. Então, você tem que colocar o 55 na frente, 981-160384. 55981-160384. E meus amigos da Mademax Pneus, seu Nercy Heisler e o Rui também, você pode aproveitar o mês de aniversário da Mademax, que é este mês, gente, e comprar pneus para o seu carro, para você que vai viajar, vai tirar férias, para a sua lavoura, né? Vai na Mademax, que tem condições especiais, tanto no trevo para São Cepé, como no trevo do aeroporto e no Center no Passo das Tropas também. E eu quero agradecer também o pessoal do concerto da Orquestra Sinfônica, né, aí pelo convite que eu recebi aqui, né, a Orquestra Sinfônica que vai estar fazendo a sua apresentação de Natal no dia 2 de dezembro, às 20 horas, lá no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria. O ingresso é gratuito, gente, então aproveita, vai assistir, que vai ser belíssimo. Você pode retirar nos supermercados da Rede Vivo e também que tem e deixa eu só conferir aqui. Então, na Rede Vivo de Camobi e também na Rede Vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores e lá no Centro de Convenção também. E também eu quero agradecer minha querida amiga Ruth Pereiron, convidada da minha amiga Luciana, mandou aqui, vamos ter no Teatro 13 de Maio, então, no dia 1º e 2, tá, gente? Não dá para perder, vamos ver aqui, ela me mandou agora à tarde a programação, que é imperdível, né? E a gente vai estar aí, então, divulgando essa programação para você poder acompanhar. Vamos ver se eu localizo aqui. Acho que está, não sei se está como Ruth, como teatro. Já vamos, achei aqui. Gente, olha só. Vai ser o balé da Ivone Freire, que saudade. A minha filha fez 9 anos o balé. Vai ser em 3 partes, tá? Vai ser o repertório, né? Depois a criação, depois mais o repertório. Vai ser belíssimo. Vai ser às 20 horas, tá? No Teatro 13 de Maio. O balé Ivone Freire, então, vai apresentar esse espetáculo de encerramento do ano de 2022. O repertório vai ser Flower Festival Zenzano. Nossa, balé de criação Era uma Vez e Era num Sonho. E o balé de repertório
Pés de Paquita. Nossa, vai ser muito legal. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro 13 de Maio. Compre o seu ingresso e lembrando, gente, que você pode se associar ao Teatro 13 de Maio e contribuir. Eu estou fazendo isso para poder também contribuir, assim como a minha convidada de hoje, que já faz isso há muito tempo, né? E eu estou aprendendo muito com ela. E eu quero dar as boas-vindas, o meu boa noite para ela, que sempre me traz muita alegria, muita energia, muito conhecimento. Luciana Paola Camilotti, boa noite. Boa noite, obrigada, Elisete. É recíproco. É essa energia que rola aqui nessa sala, nesse programa maravilhoso e que a gente consegue transmitir aos nossos ouvintes, que graças a Deus, né, são muitos. Verdade. Continuem conosco, continuem aqui nos dando essa audiência maravilhosa e recebendo essa energia positiva que é revigorante. Cada vez que eu venho aqui no programa, eu saio sempre muito mais feliz do que eu cheguei. Olha, eu chego a me arrepiar, porque eu vou dar um dado para vocês terem uma ideia, que no último programa que a Luciana esteve aqui, nós tivemos 1.300 pessoas assistindo ao vivo ela falando da NR12. Então, gente, olha que é um tema, né, que não é um tema fácil. Complexo. E teve todo esse público. Então, eu tenho certeza que hoje que ela vai encerrar esse tema e vai colocar um outro tema que eu vou deixar ela contar para vocês esse tema. Vai ter muita audiência, porque é um tema que é muito importante para todos nós. Ah, que bom, que bom. Obrigada, então. Obrigada. Lisete. Bom, deixar contigo então, Luciana. Vamos lá. Em primeiro lugar, hoje não vou queimar a arrancada. Vou dar um oi para o nosso assessor Eliezer. Oi, Eliezer. Não esqueci hoje. E boa noite a todos. A minha querida amiga Elisete, minha anfitriã aqui no programa. É uma honra estar aqui com essa pessoa maravilhosa, encantadora, e que nos deu essa oportunidade de mostrarmos um pouco do conhecimento da área de medicina ocupacional e segurança do trabalho, trazendo informações muito importantes para a nossa sociedade. Semana passada nós falamos de proteção de máquinas e equipamentos. Sim. Né? Hoje eu vou dar um retoque e dizer para os nossos ouvintes que, se quiserem tirar alguma dúvida, podem fazer o acesso pelo nosso site, pelo programa mesmo da Lisete, aqui o Empreender com Sucesso, e prontamente estaremos respondendo as vossas dúvidas. Certo, pessoal? E antes, eu acho que seria bom a gente já falar o outro tema, para o pessoal ficar aguardando aqui o outro tema, Isso. Que é um tema muito importante. Hoje, após a gente concluir o tema máquinas e equipamentos, que é uma norma regulamentadora no trabalho, eu vou falar sobre acidentes domésticos. É um tema muito importante. Escute, fique atento às nossas dicas, porque você poderá fazer alterações importantes dentro da sua casa para prevenir acidentes com crianças, com idosos e com pets. É um tema bem importante. Perfeito, exatamente. A gente, né, que sabe que eu tenho pet em casa, né, meus pais já são falecidos, mas convivi muito tempo, e que naquela época tivesse mais informações para cuidar. Então você fica ligadinho e vai compartilhando a live, porque logo, logo a gente vai falar sobre isso. E crianças, né, tem muita gente que tem criança pequena, então é muito, muito importante aí você ficar ligado com a gente. Vou deixar a Luciana falar, depois eu falo um pouco para ela tomar um chimarrãozinho aqui, porque hoje eu trouxe um chimarrão especial para ela aqui. Maravilha. Obrigada, Lisete. Eu estava já avisada que hoje teríamos chimarrão no ar. Bom, vamos começar então pelos cuidados com máquinas e equipamentos, que nós estávamos falando na semana passada. Eu expliquei que a burla, né, é um ato criminoso, considerado criminoso, pois ele desativa ou ele suprime os sistemas de segurança de máquinas e equipamentos, podendo causar acidente para quem comete a burla
e para os outros colegas desavisados que vão entrar em contato com as partes móveis ou com as partes energizadas desses equipamentos e poderão sofrer sérios acidentes em função da supressão desses sistemas de segurança. Eu contei na semana passada que essa norma é uma das normas mais importantes no momento, porque uma parte significativa de acidentes no trabalho acontecem com as máquinas e 30% atingem mãos e punhos. Vocês sabem que as nossas mãos são as nossas mais precisas e importantes ferramentas de trabalho. O corpo humano é perfeito. Nossa mão ela desenvolve qualquer movimento de precisão e na hora que a gente sofre qualquer corte, laceração, esmagamento, fratura, nós poderíamos ter o comprometimento das nossas funções da mão. Eu mesma tive um tendão cortado, tá? Num acidente doméstico com vidro em 2000. E ele foi emendado, o nervo ulnar, o nervo flexor do carpo, e a minha mão ficou com sequelas, pessoal. Então, eu sou uma engenheira de segurança do trabalho, que sou um exemplo vivo da segunda parte que nós vamos falar hoje, que é acidente doméstico, tá? Eu não sofri esse acidente no trabalho, sofri na cozinha da minha casa e sempre eu uso essa minha experiência. Dentro da minha casa aconteceu esse acidente, porém eu levei 6 meses fazendo reabilitação. Acidentes com mão sempre são graves e complicados e muito dolorosos. Além disso, as cirurgias são dolorosas, o pós-operatório bem difícil, sabe? A gente fica com restrições para se vestir, para se alimentar e tanto em casa quanto no trabalho, as mãos fazem muita falta. E elas nos causam, então, acidente com mão nos causa um contratempo enorme na nossa vida, tanto que a gente fica impedido de trabalhar e em casa a gente vai ser um atrapalho para a nossa família também, que a gente vai requerer cuidados especiais. De ser banhado, ser vestido, ser alimentado como uma criança, tá? Então, voltando à NR12, a gente comentou que essa norma ela é muito importante porque ela veio adequar o nosso maquinário que estava obsoleto, em face a toda a modernização tecnológica que as máquinas sofreram de 97 até 2010 e pegou muita gente despercebido, né? As pessoas não estavam preparadas, o nosso parque fabril estava parado no tempo em relação a esses sensores, a esses dispositivos de segurança, esses sistemas muito complexos, né? Que hoje as máquinas elas estão quase na sua totalidade adequada. Mas eu vou fazer também uma ressalva para quem vai adquirir uma máquina na sua empresa, tomar cuidado e perguntar ao fabricante se esta máquina vem com laudo de NR12. Segundo a norma, quem fabrica as máquinas é responsável pela segurança dessas máquinas quando ele vende. Então, agora que essa norma está em vigor, já há muitos anos, não é mais admissível que a gente compre um equipamento e que depois a gente tenha uma fiscalização e a fiscalização venha apontar a empresa que comprou a máquina. Então, há ainda um certo delay, um atraso em algumas empresas que fabricam equipamentos, vendem o equipamento como sendo moderno e depois a gente vai ter a desagradável surpresa de que esse equipamento não está adequado e ainda pode causar acidentes, porque se ele não atende todas as exigências de norma, é sinal que alguma falha na sua análise de risco ele ainda tem. Gente, eu quero agradecer a audiência, que tá muita gente mandando um recadinho. E olha que hoje nós estamos muito prestigiados aqui. Eu quero mandar um abraço especial para o Sidmar Elisandro dos Santos Lima. Boa tarde, é o radialista, locutor de rádio e televisão Sidmar Lima. Olha que legal. Sidão. Ótima semana, ótima quarta-feira para você, Lisete. Obrigada, Sidão, aí, por estar nos acompanhando aqui. A gente fica muito feliz por ter essa audiência qualificada aí, né, vocês conosco. E tem muitos recadinhos, a Rosane Moreira também, que está nos dando boa noite. Também a Paula Dudu entrou aqui já na nossa live. Tem também aqui
Deixa eu ver, aqui eu estava respondendo para o nosso colega, o Sidão. A Lise Brasil, boa noite, ligadinha sempre na Imembuí, no Empreender com Lisete. Sempre um sucesso, obrigada. Ó, o pessoal já está botando aqui que o Chopp Província eles já tomaram, é muito gostoso e quer. É isso aí, Rosane Moreira, vamos compartilhar, vamos falar aí do Chopp Província, porque vai ter no Natal e no Ano Novo. Vou fazer uma observação. Vamos lá. Para os nossos ouvintes. Você sabe qual a diferença entre chopp e cerveja? Bora lá falar para eles. É o processo. A substância é a mesma. É que a cerveja, ela sofre um processo de pasteurização. E o chopp, ele é cru. Então, quando ele sai da fermentação e ele passa pela filtragem, ele vai para os tanques e ele está gelado, ele é vendido gelado, geladinho. Ele é cru, ele é uma bebida para ser consumida rapidamente. E a cerveja não, por ela ser pasteurizada, ela pode ser consumida em 6 ou 8 meses, sei lá. Mas eu sei que é um tempo maior. O chopp não, pessoal. O chopp ele é fresquinho. Então, para nós aqui de Santa Maria, é uma honra nós termos um chopp fresquinho aqui da nossa cidade. É uma maravilha, né? Essa é a diferença do nosso chopp para os outros que vêm de fora. Eles levam muito mais tempo para chegar no nosso mercado. E o nosso chopp, então, é sempre o mais fresquinho de todos. Olha, gente, e tem outra dica. Vamos ter também uma Ave Chester e também tem uma surpresa de um look aí para o Natal que a gente vai estar divulgando nos próximos dias. Então fique ligadinho, o pessoal já está se organizando, não deixe para comprar o chopp na última hora, já vai se organizando aí. Bora lá, Luciana. Bom, vamos continuar. Agora nós vamos começar então a falar sobre acidentes domésticos. Eu escolhi o tema idosos como carro-chefe para acidentes domésticos. Locutor Sidão já tomou o chopp da província. Parabéns! Joia. Parabéns, Sidão! Ai, olha aqui minha querida Ângela da Safira. Beijo pra Ângela, pro pessoal Ângela, da Safira. Amor, querida. Beijo, Ângela. Não, tá, nossa live tá que tá hoje. Que maravilha. Isso aí, pessoal. Então vamos falar sobre acidentes domésticos em relação aos nossos idosos. Quem tem sua mamãe, sua vovó, sua titia, que recebe visitas na sua casa, você também tem que fazer alguns cuidados, algumas adaptações na sua casa para receber os idosos. Não é só na casa que o idoso mora, mas aonde o idoso frequenta também é importante. Eu vou começar a fazer um alerta sobre a medicação que os idosos tomam, tá? O risco da automedicação, pelo esquecimento, fazer a automedicação dobrada, porque às vezes a pessoa não lembra que já tomou o remédio do coração, da pressão, da diabetes e faz a superdosagem. Ou, ao contrário, o esquecimento. Acha que tomou e, na verdade, não tomou. Pessoal, tem uma coisa tão simples que é a semaninha das medicações, que a gente vai nas farmácias, principalmente essas redes de farmácias grandes, elas têm essas semaninhas com vários compartimentos para a gente separar a medicação manhã, tarde e noite e por dias da semana. Principalmente para aquele idoso que mora sozinho. Porque tem idosos que não querem sair da sua casa e morar com os filhos, eles têm a sua casa própria. Exatamente. E, inclusive, tem aqueles idosos mais rígidos que não têm cuidadores, tá? Então, a questão da automedicação é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, tá? Então, fica a dica aí, a semaninha. Organizar a medicação, manhã, tarde e noite, nos compartimentos, segunda a domingo, e a pessoa ela vai ter a certeza que ela não fez confusão. Então, uma dica excelente. E atenção, o local onde os remédios são guardados nunca pode ser ao alcance das crianças, tá? E dos pets, porque nós vamos fazer ressalvas para as crianças e para os pets. Ambos são terríveis com os remédios dos avós, tá? Eles podem achar que é brincadeira e ir lá nas cartelinhas ou nas caixinhas e achar que é balinha. Verdade. Tá? Principalmente as crianças acham que é balinha. Os bichinhos, né, de estimação, gatinho, cachorrinho, eles pegam a embalagem e ficam mastigando.
E, de repente, aquela embalagem se rompe e o cachorrinho, o gatinho vai estar consumindo um remédio numa concentração para um adulto. E pode levar a parada cardíaca, pode levar a um choque anafilático. Então, são esses cuidados. Tanto as crianças quanto os cachorros têm baixo peso e, portanto, essa concentração dessas medicações pode ser fatal. Olha, gente, então fica a dica aí Isso. dessa importância, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque o pet, como uma criança, né? Vai lá, mexe, pega, e a criança também tem essa curiosidade, muitas Sim. vezes, de ver. São coloridos. E quer experimentar, né? As embalagens, às vezes, são atraentes para as crianças, elas são de papel laminado por um lado, são plásticas por cima, às vezes elas têm cápsulas com bolinhas dentro, cores, com a parte transparente, com bolinhas dentro. Então, para as crianças, realmente, aquilo ali parece uma balinha, parece um docinho, e não é. Então, e também na casa dos avós, né? Que os avós às vezes deixam mais baixinho. Mais baixinho, tem que exatamente. cuidar, né? Sempre a medicação do idoso, ela é um risco para crianças e pets. E para o idoso também, como eu falei, a automedicação, o esquecimento ou a superdosagem. Bom, vamos às quedas. Quedas em relação a idosos. O que a gente precisa fazer, pessoal? Tapetes antiderrapante dentro e fora do box, tá? Na saída do box, na frente da pia e dentro do chuveiro mesmo, lá dentro do box, tá? Barras de proteção, barras para o idoso poder se segurar, para ter equilíbrio na hora que está tomando banho e, dependendo do caso, a cadeira de banho, certo? Tem pessoas que não têm condições de ficar em pé, que usam ou a bengala, ou o andador, ou a cadeira de rodas. Então, aí sim, certamente vai ter a cadeira de banho e na hora da transposição da pessoa do lado de fora para essa cadeira, para esse local, muito cuidado, água desligada, para evitar a queda nessa baldeação, né? Tu tá num ambiente seco e daí tu abre a água, vai molhar o piso do box e a pessoa ainda não sentou e tem dificuldade de locomoção, então não ligar a água enquanto a pessoa não estiver estabilizada, ou sentada ou posicionada no tapetinho antiderrapante, que tem que ser um tapete grande para a pessoa poder, né, se locomover dentro do box e não sair para fora do tapete, acabando, né, escorregando, e alcançar as coisas, sempre estar com o shampoo, o sabonete ao alcance da mão, para a pessoa não ter que sair do tapetinho para ir alcançar as coisas que estão numa prateleirinha no outro lado do box e aí causar a queda também, tá? E se preciso for, colocar 2 barras ou 3 barras dentro do box, se o box for maior, for grande, for casal, né? Sabe que no tempo da minha mãe, a gente teve que tirar até aquela parte do box, porque ele era um banheiro pequenininho, né? Então Sim, não tinha não como botar uma cadeira, ou aí então a gente colocou as barras ali para poder cuidar, claro, dar um trabalho, porque mole, enfim, mas ela tinha um apartamento pequenininho, né? Então a gente tinha todo esse cuidado. Mas isso é muito importante para quem está cuidando, né, os cuidadores, né, também, não só a gente que tem uma pessoa idosa na família, mas também quem é cuidador tem que ter toda essa... Então, atenção, cuidadores, fiquem ligados aqui que vai ter muitas dicas sobre esses cuidados e sobre instalações adequadas ao longo desse programa, ok? Também em relação ao banho, dê preferência às cortinas e não aos boxes de vidro. Por quê? No caso de uma queda, se a pessoa cai sobre o vidro, por mais que o vidro blindex ele estilhasse em pedacinhos pequenos, tá? Também a pessoa vai sofrer vários cortes, mesmo sendo os fragmentos sendo pequenos, porque o vidro temperado ele explode em partículas menores, não formando a navalha. Mas as cortinas elas são mais fáceis de recolher e elas liberam toda a amplitude do box. Então, para a gente manipular o idoso, principalmente esse que tem dificuldade de locomoção,
facilita muito a cortina. Então, já é uma questão já arquitetônica de saber que o banheiro de um idoso não deve ter o vidro, né, separando para não causar esse tipo de acidente com vidro no caso de uma queda. Os sofás da sala. Os sofás da sala, eles devem ter em torno de 46 centímetros de altura e a espuma deve ser firme. Por quê? Quando a espuma é muito fofa, ela deforma com o peso do idoso, e às vezes tem uns idosos bem pesadinhos, tá? E eles não vão conseguir levantar com facilidade. Vai ser muito dificultoso a pessoa que é idosa, que tem pouca força nas pernas, se levantar de um sofá fofo. E isso é um fator de queda, tá? Questão de quedas de altura, subir em bancos, subir em escadas, alcançar maleiros, alcançar objetos na cozinha que estão nos armários aéreos. Isso é uma atividade proibida para idosos, tá? Vou lembrar aqui de um acidente de queda que ficou famoso, que aconteceu lá em Miami, se não me engano foi em Miami, com o Gugu Liberato. Verdade. Ele não era já uma pessoa jovem, já era de meia idade, foi trocar a lâmpada da cozinha, usou uma escada de abrir e ele sofreu uma queda fatal. Então, pessoal, as escadas de abrir, elas são utilizadas sendo que tem alguns critérios bem importantes que a gente deve observar. Em primeiro lugar, acessos de altura nunca podem ser feitos solo, nunca sozinho. Alguém tem que ficar embaixo segurando a escada. E quando a escada tem vários degraus, né, sempre deixar para que seja um profissional que vai fazer esse acesso. Nunca uma pessoa leiga, que não conhece o equipamento de segurança que deve ser usado. Porque as escadas mais altas de abrir, elas também devem ser, a pessoa deve estar ancorada na escada através do seu talabarte, do seu cinto paraquedista. E olha como é importante isso. Você viu um mate para Luciana, porque ela não está nem conseguindo tomar um mate. Mas olha só, eu tive um colega lá no Avenida Tênis Clube, ele era um excelente construtor. Gente, ele usava ele cobrava, porque ele era o mestre de obras, ele era o chefe do grupo. E um belo dia ele resolveu fazer na casa dele. Mas na casa dele, como ele já achava que ele sabia, ele tinha todos os equipamentos, mas ele pensou que não precisava dos equipamentos. Foi arrumar o telhado, caiu do telhado e faleceu, veio a falecer. Tanto é que eu fiquei assim chocada, porque na verdade eu nunca imaginei que justamente ele, que era uma pessoa que orientava, ele orientava todo mundo, orientava os funcionários, orientava. E aquilo, ele estava sempre de uniforme, de botina, capacete, ele tinha todos os equipamentos de segurança. E um belo dia eu ainda encontrei ele na rua, conversei com ele, enfim. Aí uns dias depois me falaram que ele tinha falecido. Eu disse, mas como? Ele estava super bem. Caiu do telhado porque estava sem equipamento, sem EPI. E então, olha como é importante. Confiou demais. As pessoas que têm muita prática nesses serviços de altura, às vezes elas confiam demais, que a gente chama excesso de confiança. E elas acabam se acidentando porque a gente ouve muito dizer assim, o exímio nadador é o que se afoga, é aquele que vai para dentro do mar. Exatamente. Aquele que não sabe nadar, que fica lá com a água na canela, não se afoga, porque tem medo do risco, ele respeita o risco. Então, essas pessoas, elas realmente podem se colocar numa situação de risco. Mas nós vamos a um rápido intervalo e em seguida a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
Na Pampeiro, T-Cross Sense, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a líder de vendas em 2022, a partir de 111.310, com 70% de entrada e saldo em 18 vezes com taxa zero. Vem até Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais, Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. Atenção, prazo de matrículas. Colégio Fátima informa. O período de matrícula para alunos do Colégio Fátima foi prorrogado até às 17 horas do dia 2 de dezembro, sexta-feira. Confirme. Matrícula, alunos do Colégio Fátima, prorrogado até às 5 da tarde de sexta-feira, 2 de dezembro. Confirme. Educação e humanização. Colégio Fátima, 70 anos. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros, 365. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h40. 28 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação, Lisete Frölich. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, né? Muito obrigada a todos que estão compartilhando a nossa live, estão participando. E eu vou pedir para vocês continuarem compartilhando, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que nós estamos com a engenheira Luciana Paola Camilotti, falando aí da Saúde Protege, falando também desses cuidados. Isso, quando você fala nesses cuidados, é cuidados na nossa residência, na cozinha da empresa, né?
em vários locais. Então, é um tema que é importante para a empresa, é importante para a nossa vida também pessoal. Nós estamos aqui para a Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Postos DSL Santa Lúcia, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege e agora no nosso especial de Natal com o Supermercado Santa Marta e também com o Supermercado Nossa Senhora das Dores, do nosso querido amigo Gilberto Cremonese, que faz parte da Rede Super, também com o Chopp Província, pronto para beber em PET, de 1,5 litro, os packs têm 6 garrafas, Chopp Província tem aquele colarinho com densidade, aquele sabor para você brindar, Província, o Chopp de Santa Maria para o Natal e para o Ano Novo, já faça a sua reserva. E a gente vai sortear aqui o Chopp Província. Já tivemos várias pessoas aqui dizendo que já tomam o Chopp Província. Então vá fazendo seus comentários aí. Também o Mercado Progresso, que vai poder assar para você o seu assado, deixando no ponto o seu peru, o Chester. A Purifique, que tem a água mais saborosa de Santa Maria. As lojas Safira, que tem os looks maravilhosos para você, para o Natal e para o Ano Novo. As delícias da Fab, com seus docinhos e salgadinhos. E também a Vânia Vaz, da Tupperware, ela que é gerente regional, com toda essa linha maravilhosa. E a Mademax Pneus, que está de aniversário esse mês aí, então com muita coisa, descontos, promoções. Vá lá na Mademax para adquirir os pneus para você viajar no Natal, no Ano Novo, nas festas, com tranquilidade. E nós estamos então conversando com a nossa engenheira Luciana Paola Camilotti, ela está falando da questão dos acidentes, né? E vocês podem participar conosco e ela vai seguir falando, porque é um tema muito importante. Isso, Lisete. Seguindo a nossa sequência aqui, no primeiro bloco nós paramos quando começamos a falar sobre quedas, né? Ainda sobre idosos, então subir em bancos e cadeiras para acessar maleiros e armários aéreos, trocar lâmpadas, é um risco muito grande. Não devemos deixá-los fazer esse tipo de trabalho em casa. Tá? E normalmente eles fazem isso quando estão sozinhos também, né? Tem gente que sobe nos pés para colher jabuticaba, que eu sei. Isso. Já vou deixar o recadinho aqui. E principalmente, né, escadas, as escadarias, né? E desníveis, às vezes a casa tem 1, 2 degraus, que aí não tem nem corrimão, porque é só 2 degraus, é ali que o idoso vai cair. Né? Então, devem ser evitados, devem ser colocados guarda-corpos nesses locais e corrimão para ajudar. Se caso a pessoa é moradora dessa casa que tem desnível, deve ser visto com cuidado, porque são fatores de acidentes, tá? A questão também de como o idoso levanta, quando ele está na cama, ele levanta rápido demais, ele pode cair logo em seguida por falta de equilíbrio. Porque falta, né, oxigenação no cérebro, ele levanta, dá aquela vertigem, e a gente também tem isso, né, mas o idoso, quando ele cai, ele se fratura, facilmente se fratura. Vou falar também sobre a questão das fitas adesivas, as antiderrapantes. A gente deve usar na frente das áreas molhadas, né, dos balcões de banheiros, das pias de cozinha, das pias dos tanques, né, de lavar roupa. Utilizar as fitas na frente para evitar o escorregamento. Pode também ser usada em locais onde tem água da chuva, em soleiras de pátios internos, para que a pessoa não caia. Essas fitas, então, podem ser largamente usadas nesses locais molhados. A questão também do risco de enroscamento, fios, né, que a gente pode ter, instalações elétricas, de abajur, de eletrodomésticos, de equipamentos que ficam ligados em casa, e esse fio elétrico fica passando justamente no passeio onde a pessoa circula, na circulação. Evitar, então, deixar essas instalações dessa maneira, fazer as instalações por canaletas, né, e que não fiquem desníveis no pavimento. A questão dos pets para os idosos, né? Muitos idosos amam seu petzinho. Verdade. E os pets, eles às vezes se enroscam em nossos pés. Eles vêm
para a nossa volta, e quando a gente dá um passo para trás, principalmente quando está na cozinha, que a gente se desloca de um balcão para o outro, o pet ele pode ser, sem querer, atropelado pelo idoso e causar a queda, além de também poder ser um ferimento para o animalzinho, tá? Que pode ser pisado e o idoso cair sobre ele. Então, cuidado com os pets soltos aonde tem idosos. Também um alerta para pets: quando os pets saem para passear, o idoso leva o seu pet para passear, muitas vezes o pet está indo bem tranquilo e quando ele vê outro cachorro na rua, ele puxa a guia. Desavisadamente, o idoso pode cair por esse puxão. Até pelos pets serem pequenos, a gente não dá importância e pode mesmo ser um fator de surpresa e de desequilíbrio para o idoso que tem dificuldade de se equilibrar. Ele já está desequilibrado pelo fato dele estar levando o pet pela guia, né? E receber esse puxão. Então, cuidado, né? Se o idoso tem condições de andar sozinho com o pet ou não. Se ele precisa de alguém que o acompanhe nesse momento que ele quer fazer o passeio com o seu pet, que é tão agradável, tá? A questão das cozinhas para os idosos. Vou ressaltar a questão das cozinhas. A questão de que idosos guardam muitas comidas por muito tempo, esquecem e essas comidas podem se tornar intoxicantes, tá? Também as latinhas de conserva podem ficar vencidas e também ser um fator de envenenamento essa cozinha que o idoso vai utilizar sem ler a validade e sofrer, então, uma intoxicação alimentar. Também a questão de queimaduras, panelas com cabo para fora, o idoso pode enroscar e virar a panela sobre si. O idoso também, muitas vezes, ele põe, por exemplo, vamos supor que ele vai fazer uma canja, coloca aquela água e ele resolve tirar a canja pronta e pôr na mesa. A panela é pesada e ele não tem força suficiente para carregar essa panela com vários litros de sopa dentro. Então, ele pode escapar essa panela e queimar as pernas, os pés. Então, muito cuidado. A cozinha, ela não é um local para idosos e crianças e pets. Depois eu vou reforçar mais adiante esse assunto para crianças e pets. Perfeito. E também, para encerrar, a questão dos idosos, a questão da iluminação. A iluminação para o idoso, quando ele levanta da cama para ir ao banheiro à noite, ele tem que ter o acesso antes de levantar da cama. Ele não deve se deslocar no escuro. Muitas vezes o escuro é o fator da queda. Tem uma cadeira que ficou ali, alguém sentou do lado da cama do idoso e ele esquece que essa cadeira ficou ali, levanta e ele vai atropelar essa cadeira e vai sofrer uma queda grave. Porque essas quedas com obstáculos normalmente são quedas graves, tá? Tem que ter mesmo cuidado. Então, não andar no escuro. E a questão também das piscinas, agora no verão para os idosos, o acesso, a entrada e saída de piscinas e também o risco de afogamento. Nunca deixar um idoso sozinho na piscina, que nem uma criança. A gente não pode deixá-lo sozinho, porque se ele passar mal, ele vai sofrer um afogamento e aí sim o mal-estar dele pode ser fatal pelo afogamento e não pelo mal-estar em si. Se ele tiver um desmaio ou uma tontura e perder, né, o equilíbrio e se afogar, aí sim vai ser um acidente bem mais grave. Então, encerramos aqui o nosso papo aqui de prevenção de acidentes com idosos. Vou continuar aqui falando sobre risco de acidentes domésticos, para você que está entrando agora aqui na Rádio Imembuí. Falamos sobre acidentes com idosos, os cuidados necessários para quem tem idosos morando consigo ou as casas onde os idosos moram. Então, fizemos várias recomendações que você pode ver na nossa live, nas nossas plataformas, certo? Se você entrou agora, pode escutar que vai ser disponibilizado esse assunto para você. Agora vamos falar sobre crianças, bebês
e crianças. O risco de acidentes domésticos com bebês e crianças. O principal é o engasgamento e o segundo mais comum são queimaduras. O engasgamento de crianças pequenas tem sido um fator muito comentado, inclusive a gente ligando 193 ao Corpo de Bombeiros recebe as orientações pelo telefone como deve proceder. Eles ensinam pelo telefone como se pratica a técnica de desobstrução das vias aéreas pelo telefone. Eles prestam esse maravilhoso serviço à nossa comunidade, que é de fundamental importância a pessoa ter esse número no seu telefone e perto do telefone fixo da sua residência, 193, para emergências de engasgamento ou de queimaduras ou acidentes domésticos. Tenha sempre o 193 ao seu alcance. Lembre desse número, 193, para acidentes com queda, queimadura, choque elétrico, choque elétrico, engasgamento. Os bombeiros, o Corpo de Bombeiro é extremamente capacitado para passar essas informações enquanto as unidades de apoio são deslocadas até a sua residência. Bom, vamos falar do risco, então, de engasgamento. Crianças pequenas, elas devem ser permanentemente vigiadas, tá? Elas podem colocar coisas na boca que são facilmente engolidas e aí sofrer um engasgamento. E também elas podem sofrer envenenamento por produtos químicos que estão ao seu alcance e remédios dos idosos e dos adultos. A gente falou do risco dos idosos fazerem, né, a superdosagem ou o esquecimento. E agora a gente faz esse alerta para os pais de crianças pequenas que não deixem ao alcance das crianças produtos químicos e remédios e medicação, principalmente as medicações controladas, tá? Eu quero colocar um exemplo aqui para o pessoal que trabalha lá fora, que cuide também. Certa feita a gente tinha um campo lá fora e o funcionário colocou veneno em garrafinhas de coca, de pets, de refri, as pequenininhas, e deixou num lugar baixinho. E uma das crianças tomou. Isso se chama embalagem falsa. Olha, foi uma loucura. A criança não veio a óbito porque foi socorrida rapidamente. A embalagem falsa é uma das coisas que a gente destaca na questão do envenenamento, pois a pessoa acha que o rótulo é aquilo que tem dentro do produto e não é, né? Pode ser hipoclorito, pode ser um outro desinfetante, pode ser gasolina. São coisas que, se a criança beber, com certeza vai ter uma intoxicação muito grave, muito séria e que deve ser, então, levada ao atendimento nos pronto-socorros, tá? Imediatamente. Não fique esperando, não dê mais nada para a criança beber, não provoque o vômito, nada que poderá fazer um sufocamento. Outra coisa, vou comentar aqui, que a Luciana é bem mais jovem do que eu, mas antigamente, quando a minha mãe era viva, elas colocavam naftalina nos casacos de inverno. Isso! E aí... As bolinhas branquinhas são tão atrativas. E aí eu levava amendoim, essas coisas tudo, pipoca, e muitas vezes largava solto no bolso. E uma vez eu comi naftalina. Olha, fui para o hospital, a mãe contou que foi uma situação, assim, me intoxiquei com naftalina. Isso. Então, olha aí, ó, a nossa recomendação para evitar envenenamentos. Chavear os armários é restrição dos acessos e esconder as chaves, tá? Muito bem, porque muitas crianças observam aonde os pais guardam as chaves e pela curiosidade é que elas vão querer abrir e ver o que tem dentro, tá? Bom, vamos falar também sobre afogamentos, piscinas e baldes. Piscinas podem ser piscinas de fibra, piscina de concreto, piscinas infláveis. Todas elas oferecem risco de afogamento. E os baldes, crianças muito pequenas que estão recém começando a caminhar, elas podem cair de ponta cabeça e não conseguem sair. Elas podem sofrer óbito
em balde. Isso aí é muito comentado na internet. Criança pequena, ela não pode ter acesso à cozinha e lavanderia, pessoal. Esses ambientes são proibidos para as crianças. E banheiras também, tá? Se você tem uma banheira na sua casa, você encheu a banheira, vai tomar um banho e a criança tiver acesso, ela cai de ponta cabeça e ela sofre afogamento em casa, tá? Esse é um risco doméstico tanto para crianças pequenas quanto para idosos. O idoso pode sofrer risco de queda na banheira e a criança o risco de afogamento. E também idoso a gente tem que, né, cuidar a questão do banho sozinho, não pode ser um banho totalmente solitário, porque de descer da escada ali também para entrar na piscina. Para a piscina, porque ele pode sofrer um mal-estar e também e aí vai ter essa questão do afogamento consecutivo, né, do mal-estar. Sim. Também vou fazer um alerta para o nosso chimarrão. Pessoal, risco de queimadura com água de chimarrão e térmicas. E a própria cuia cheia de água fervente, tá? Primeiro lugar que eu vou falar para vocês. 62 graus centígrados é o máximo da temperatura que o nosso corpo resiste sem haver risco de aparecimento de câncer. Isso já é provado, tá? Porque acima dos 62 graus, as nossas células vão sofrer queimaduras e haverá a reposição celular, que o Dr. Zoé está aqui junto aqui conosco, pode me dizer se isso é ou não é fator de câncer, Dr. Zoé. Água quente é fator de câncer de boca, língua, esôfago e estômago, ok, pessoal? E também essa água quente, né, ela pode ser o fator de queimaduras quando a gente está com criança no colo, vai servir o chimarrão com criança no colo. Não faça isso, é risco de queimadura. Cuidado com a térmica quando ela está em cima do balcão da cozinha, com seu bocal desrosqueado, que a pessoa acha que está bem rosqueado e não está, então ela vai pegar a térmica e vai haver o derramamento da água fervente no braço, nas mãos, tá? Na viagem também, o pessoal... Durante o carro é um problema também. Cuidado com o tipo de bico para encher o chimarrão. Existem bicos que são bastante perigosos, eles enganam, a gente não sabe se está aberto, se está fechado. Procurem para o chimarrão aquele bico que levanta e que tem o bocal vermelho, que a gente enxerga se ele está para cima ou para baixo, tá? Ele é bem mais seguro. E que tem a capa por cima também, que a gente rosqueia e esse bico fica guardado, tá? Essas térmicas de válvula, normalmente elas não têm dispositivo que impeça a criança vem e comprime e o pezinho dela vai estar embaixo. Se a térmica estiver no chão, ela vai jogar a água fervendo em cima do pé da criança. Isso é bem comum, certo, pessoal? Então, cuidados com o chimarrão em função da água fervente. Tanto na hora de pôr a chaleira para ferver, que a criança não tem acesso à cozinha e nem à lavanderia. A gente faz esse alerta. Panelas com cabo para fora. Eu nem preciso dizer que esse é um risco até para os adultos de enroscamento no cabo da panela, mas eu não posso nem dizer assim, mantenham os cabos das panelas para dentro porque as crianças podem mexer. Não, as crianças não devem entrar na cozinha, tá, pessoal? Exatamente. Então, isso aí é uma proteção para nós, para quem está cozinhando, não sofrer a queimadura. E sempre, né, pessoal, usar calçados fechados na cozinha, não usar chinelo, pela questão do escorregamento e da queimadura. Se cair alguma coisa no seu pé de chinelo, você vai se queimar. E se tiver com tênis, vai proteger, né? Um tênis, o sapato vai proteger o pé da queimadura, tá? Alerta máximo para o risco de quedas de crianças em janelas peitoris, né? Sacadas e escadas. Queda de altura clássica. Usar telas nas janelas, telas nas bombas das escadas. Se você tem uma casa antiga que tem aquela bomba, aquele espaço que fica no meio da escada que não tem degraus, se chama bomba, tá? Já está no nosso Código de Obras proibido ter bomba aberta. Isso é uma grande evolução. Essas bombas elas têm que ser teladas, elas têm que ser fechadas, evita o risco de queda de grande altura.
Então, se você tem uma casa de 2 pisos, 3 pisos, que tem a bomba da escada aberta ainda, feche, coloque tela nesse local, porque se alguém está descendo e sofre um mal súbito, pode cair para baixo. Tá? Crianças gostam de subir nessas escadas e usar o corrimão como escorregador e podem sofrer quedas para esse vão. Tá? Então, janelas, sacadas, esses coberturas que tem, né, pátios, é um perigo. Lugares abertos, né, terraços, por favor, observem a altura dos parapeitos e observem o acesso dessas crianças em locais de risco de queda. Tá? Principalmente se você tem piscina na cobertura, né, a altura, as crianças elas escalam com facilidade essas muretas, que elas podem ter 1,70 de altura, mesmo assim, se tiver qualquer obstáculo na volta, uma floreira, quando a gente vê, a criança está lá em cima do muro. Tá? E o risco de queda é gravíssimo, é queda livre. Vou fazer uma observação muito importante, pessoal, que é uma estatística muito triste que nós temos aqui no Brasil. 30% das mortes de crianças por acidentes domésticos são grandes queimados. 30%. Isso 30%. Acontece na cozinha. E eu vou explicar por quê. A nossa pele é o maior órgão do corpo humano. E as crianças, por serem pequenas, qualquer queimadura passa a ser um grande queimado, porque a gente diz que é um grande queimado a partir do percentual da pele que é queimado. Né? A partir de 20%, 30% dessa extensão, dessa área da pele queimada, pode ter uma gravidade fatal, se for uma criança pequena. Porque para ela é muito grave ela perder uma vasta área da pele dela. Então, essas crianças elas acabam indo a óbito e não é da queimadura, é da parte dos procedimentos. Porque elas vão para o hospital, elas vão ter que passar por várias cirurgias e ter contato com um ambiente hospitalar que é muito grave para grandes queimados. A gente sabe que muitos pacientes não resistem. Né? As bactérias nesse lugar são especializadas, os fungos, todos os micro-organismos que vão atacar o organismo porque está aberto. Terminou a nossa barreira, que é a pele é o que nos protege do mundo externo, desses agentes patológicos. Então, faço essa ressalva importantíssima que criança não entra na cozinha, porque 30% das mortes de acidentes domésticos de crianças são na cozinha e são grandes queimados. Tá? Panelas que viram, a mãe que está a criança atrás na perna, não viu que a criança está atrás, perde o equilíbrio e vira a panela sobre ela e sobre a criança, as duas acabam caindo e se queimando. Então são acidentes domésticos muito graves. Questão também de atropelamento de crianças dentro de casa, nas garagens, tá? Risco gravíssimo, pessoal. Entrada e saída de carro da garagem, a gente tem que ter o cuidado de não deixar a criança sozinha nesses locais. Às vezes a gente fecha a garagem, acha que a criança está protegida dentro de casa e a mãe ou o pai entram e a criança está lá sozinha. Então, isso é uma falha da vigilância. Criança pequena tem que ser cuidada. Elas são consideradas incapazes. Então, jamais abandonar uma criança num local de trânsito, de entrada e saída de carros, motos, né? Enfim, como se vê acidentes, no prédio, né? Também, claro. No prédio, que às vezes as crianças vão brincar no prédio e se reúnem para brincar e correr pelas garagens. E de repente entra uma pessoa, não vê, há um descuido, a criança sai desavisadamente e acaba acontecendo, então, atropelamento. São acidentes bastante graves. Outro acidente bem importante são cães ferozes. Cães. Muitos cães sentem ciúmes de crianças. Ele pode ser muito bonzinho para o dono, mas chega uma visita com uma criança e o cão pode se tornar feroz. Tá? Nossa. E aqueles cães que são ferozes, porque são de raças, de guarda,
que são cães que estão no pátio da casa para a guarda, eles não têm um contato direto com crianças, também se tornam violentos quando eles veem crianças. Eles se sentem ameaçados, porque às vezes as crianças gritam, querem puxá-los, querem amassar, querem fazer carinho, e eles não são habituados a esse tipo de toque. Ou as pessoas também, eles estranham pessoas com facilidade, pode ser criança e pode ser, né, adultos. Mas principalmente as crianças, pessoal, elas estão numa altura onde elas serão atacadas no rosto, no pescoço, nos ombros, nos braços, porque elas são de pequena estatura. Então, o cão, ele vai atacar num local que num adulto ele não atacaria. É difícil tu veres um ataque de cão que ele chega no rosto da pessoa. Normalmente ele pega pernas e braços, e na criança não. Então, cuidado aí, pessoal, com cães. Perfeito. Muito Olha, cuidado. Já passamos do nosso horário, porque temos mais uma entrevista, mas estava excelente. Isso. Muita audiência. Obrigada a todos aí que compartilharam a live. Não se esqueçam, já encomendam o seu chopp Província, não deixa para a última hora, né? Para você já ter o seu chopp para tomar no Natal, para tomar no Ano Novo. E a gente vai sortear aqui, vai ter muita surpresa no mês de dezembro. Vamos ter Ave Chester, vamos ter look, vai ter muita coisa bacana. Nós vamos ao intervalo e depois do intervalo a gente traz a segunda entrevista dessa noite. Gratidão, minha amiga Luciana. Obrigada, sempre às ordens.